Vamos avançar e, tal como dissemos no início do programa, tentar perceber o que faz com que os bebés sorriam ou riam mesmo às gargalhadas. Se de resto, se há coisa que eu gosto, é quando ainda bebés começam a fazer a gargalhadinha. Bom, mas vamos portar bem, que isto é Gênios com Espeta e já cá temos a doutora Clementina Almeida. Olá, viva! Tudo bem? Bem disposta? Tudo bem. Sim? Ótimo. Quem é que não gosta de uma boa gargalhada, não é? É verdade. E nos bebés, quando começam, de facto, aquilo a que se diz dobrar o riso, não é? Em termos populares, julgo Sim, que claro, a gargalhada. é tão engraçado. Mas há, de facto, quem estude estas coisas. Quem lhes havia dado. Quem se deu o trabalho. Upa! E nós, de resto, e com base numa investigação, vamos tentar perceber o que é que faz os bebés rirem. Não é? É, sim, de facto, a ciência até hoje ainda não chegou a conclusões definitivas acerca do riso e da função que ele tem, mas estará entre a exprimir algum tipo de contentamento e felicidade, não é? Mas também como reação e mecanismo de defesa Há quem diga muitas vezes que as pessoas estão a rir de nervos. Exatamente, ou seja, é uma questão de mecanismo de defesa de libertação de tensão em relação a uma situação inesperada ou alguma ameaça. Aliás, se repararmos o tipo de coisas que faz rir os bebés, tem um pouco a ver com isto, ou seja, com o inesperado, nós vamos falar de alguns dos tops dos bebés, não é? Em que algo é suposto acontecer, fica um momento de suspense e depois logo a seguir libertam a tensão. E, portanto, há algo ainda por esclarecer em relação à própria Mas eles riem repetidamente com algo que se faça repetidamente. Será que a determinada altura já deixa de ser algo inesperado? Não, ele passa a ser, é sempre inesperado no sentido de que há um momento de tensão e eu não sei o que é que vai acontecer. Eu nunca sei o que é que vai acontecer. É suposto que... Eu acho que eles fingem que não sabem o que vai acontecer. Pois não sei, mas é isso. Não, vai variando, ou seja, vai variando depois em função da idade, não é? Imaginem, por exemplo, um bebê de 4 meses, se vir um dos nossos investigadores do laboratório de Londres, é um senhor com um aspecto interessante porque tem o cabelo todo azul e cheio de tatuagens, portanto não é aquela imagem do cientista vulgar. Um bebê de 4 meses olhar para ele não se ri, mas os mais velhos já percebem que o azul se calhar não é uma cor muito habitual no cabelo dos homens e portanto já conseguem perceber o humor. Acima de tudo... Eu acho que hoje à noite vai ser. Ou seja, acima de tudo, parece que o riso tem a grande função de criar vinculação entre os pais e os bebés. Ou seja, acima de tudo, os bebés riem-se porque estão na presença das pessoas que mais adoram no mundo, que são a mãe e o pai, e, portanto, uma expressão de felicidade naquele momento, não é? Depois variando conforme as capacidades cognitivas. Por exemplo, o jogo do cucu, do esconder, do desaparecer, é algo que vai deixando de ter tanta piada à medida que a criança começa a ter a noção da tal permanência do objeto, ou seja, que embora desaparecesse da minha vista, não desapareceu efetivamente. Mas é um jogo que se vai manter durante anos, ou seja, as crianças com 3 anos ainda gostam de se esconder, mesmo com o rabo de fora, acham que estão completamente escondidas porque não têm a percepção da percepção do outro, ou seja, daquilo que é visto por parte de quem anda às escondidinhas à procura e, portanto, vão-se rindo por diferentes situações. Mas na base temos sempre a questão do inesperado e da libertação de alguma tensão. Aliás, é curioso que os chimpanzés, que são nossos parentes, não é? Usam de algum modo, assim fora de contexto, ou seja, de algum modo também usam o riso não só para prolongar a brincadeira e a relação, a vinculação entre eles, como também alguma mostra de dentes quando estão perante alguma ameaça, não é? E como sinal de reação a essa ameaça. Portanto, é algo que connosco também
acontece um pouco. E se reparar em termos sociais, muitas vezes quando nos rimos ou sorrimos, levamos a mão à boca e tapamos os dentes, não é? Porque é algo que de facto vem da parte das espécies, ou seja, de mostrar a parte do sorriso como alguma ligação e não como alguma reação de distanciamento. Portanto, há muito à volta do riso, não é? Há muita ciência à volta disso. O que este senhor quis mostrar, não sei se nós temos, temos o de alguns bebês. Portanto, este foi um estudo que está a ser ainda feito em Londres, portanto, que todos os papás que queiram participar, temos o link no final para que possam participar. Aqui é um bebê com... É um bebê grande com mais. bebê grande com 4 gêmeos. Aliás, os bebés têm esta particularidade, não é? Que é fazer com que os adultos façam estas figuras. Nós falávamos disso há pouco. E façam rir desalmadamente estes bebés. Completamente. São gêmeos? São 4 gêmeos. Coitados dos pais. Tiveram que fazer umas adaptações lá em casa. Consegue-se ouvir o som dos bebés pouco? Mas eles desatam a rir, não é? Ou seja, o que este senhor pediu e neste momento já tem 1500. Não há outra forma de brincar com 4 bebés ao mesmo tempo, é colocá-los de facto assim. Todos em frente à plateia. Exatamente. Este senhor recolheu então para já 1500 bebés a rirem-se, filmagens, portanto são pedidos que as famílias façam a filmagem, enviam para o laboratório em Londres e depois elas são codificados de forma a se perceber o que é que anda à volta do riso dos bebés. Portanto, neste momento tem 25 países já e, portanto, é o maior estudo que se fez até agora acerca do riso dos bebés, que nos ajuda a perceber também o que é que depois o ser humano se desenvolve e também ajuda-nos a perceber alguns sinais em termos de doenças infantis. Atenção, que depois de espreitar o resultado de cerca de 1500 bebés, temos o top. Vamos ao top? Atenção, no quinto lugar do top esta semana, subiu 2 lugares. Temos fantoches. Fantoches, exatamente. Ou seja, o brincar, fazer com que um boneco inanimado ganhe vida e faça disparates é uma das coisas que faz rir os bebês. Depois a seguir temos o banho. O momento do banho, não é? Sim. Ou seja, brincar com as bolhinhas, também já falamos aqui em aproveitar este momento e fazer as espumas no cabelo e tudo o resto, não é? Depois... Na terceira posição, depois de descer 2 lugares da semana passada para esta, temos o Cucu. O Cucu desceu, mas é o que está sempre no top, ou seja, é aquele que se mantém... Atenção que eu estou a dizer descer 2 lugares, esta parte estou a inventar. Na verdade é aquele que se mantém ao longo dos tempos e por todas as culturas em primeiro lugar, exatamente por isto, porque tem tudo, ou seja, tem a presença do pai e da mãe, tem a surpresa, tem o momento de tensão e o susto, portanto tem tudo aquilo que é preciso para fazer um bebê rir e de facto, apesar de aparecer em terceiro lugar no sentido do desenvolvimento das competências, é aquele que mais faz rir os bebês. Sendo que este estudo também revelou que os pais ficam um bocadinho acima das mães naquilo que é as suas competências para fazerem rir os bebés e que os meninos, bebés, riem mais, um bocadinho mais do que as meninas. Então eu estou no top dos tops. É um menino, seu pai. Olha, vamos para a vice-liderança do nosso top. A maior subida de sempre no top dos risos. Caretas. As caretas, ou seja, aquilo que aquele pai estava a fazer, não é? Todas as figurinhas que nós conseguimos fazer em relação aos bebés. Se repararem, por exemplo, muitas vezes aparecem aquelas situações embaraçosas de um estranho ou de alguém menos familiar ao bebê tentar fazer rir o bebê e ele desatar a chorar em vez de se rir. Exatamente por isto, ou seja, porque deixa de haver a confiança e aquilo passa a ser de facto uma situação de ameaça e não tanto de suspense e libertação de tensão. Por isso é que rapidamente eles passam de
começar a rir, vão começar a chorar, ok? E esta semana, no topo do nosso top, temos cócegas. As cócegas. Ou seja, as cócegas são a primeira forma do bebê se rir. O meu pai era tão bruto quando fazia cócegas, quando magoava. já doía, já não era cócegas, eu continuava a rir, não conseguia dizer que ele já não me estava a fazer cócegas. E, portanto, continuava a rir, não é? Exatamente. O que é curioso neste exemplo é que é semelhante às situações que há bocadinho falámos, em que as pessoas se sentem muito nervosas e desatam a rir-se. Ou seja, há relatos de combatentes em grandes guerras, em que nas situações mais complexas de violência, obviamente, desatam em gargalhadas continuadas, como se não conseguissem parar, ou seja, como um mecanismo de defesa, que é o que acontece nessas situações. Ou seja, a certa altura o bebê acaba por rir e não consegue. Às vezes sequer tocar. Nada, só a aproximação. Claro, e o aumento do ritmo, não é? Ou seja, fazer de formiguinha e aumentar de repente, ou seja, o inesperado, não saber o que é que vai acontecer. Isto porque o toque, como é daquelas primeiras sensações que se desenvolve, é a primeira que o bebê obtém e, portanto, é a partir daí que se ri. Sendo que nós estamos a falar dos risos dos bebés que aparecem mais ou menos no primeiro mês, no final do primeiro mês, regra geral, depois de muitas noites complicadas, as mamás são brindadas com o primeiro sorriso do bebê e, portanto, eles aparecem. É uma recompensa, é umas semanas depois, mas é uma acontece, recompensa. Vem lá. Podem também, já agora, fica lançado o desafio, podem também contribuir para esta investigação. Exatamente. Porque há um link que julgo já está no nosso ecrã, ou está agora, um link para que possam consultar e também participar enviando o vídeo com as suas figuras e com o seu bebê a rir. Está bem? É uma ótima contribuição. E podem saber mais sobre o For Babies em forbabies.pt, também no blog genioscomchupeta.blogspot.pt.